Boa tarde a todos. O meu nome é Rui Maia, faço parte da Associação de Pais da Escola Básica Primeiro Ciclo Leão de Arroios, na freguesia de Arroios. Estivemos aqui em junho passado, nesta mesma sala, para dar conta ao Executivo do estado de degradação em que se encontrava a escola, onde, enfim, 400 crianças, funcionários e professores passam o seu dia. Antes disso, antes dessa presença aqui em junho, já tínhamos estado neste edifício numa reunião com membros do Executivo, com assessores, em fevereiro, sobre o mesmo tema. Portanto, foi aí, em fevereiro, que começámos este diálogo e esta intervenção nossa. Foi com agrado, mais ou menos, pouco antes do verão do ano passado, recebemos a notícia de que iam ser realizadas as obras na escola, a escola realmente com estado de degradação e de perigosidade para as crianças bastante avançado, e, portanto, ficámos bastante satisfeitos pelo facto de as crianças irem começar setembro, este ano, com melhores condições e com mais segurança na escola. As obras, de facto, foram realizadas, o ano letivo não se atrasou, o que foi muito importante, como é natural, e portanto, ficámos satisfeitos e a escola ficou, sem dúvida, melhor. No entanto, não podemos deixar de vir aqui e de apontar, porque não temos tido outros meios para o resolver, o facto de 4 meses depois de as obras estarem concluídas, continuarem vários problemas importantes na escola, de segurança, e sendo que a comunidade escolar não sabe, não tem nenhuma informação concreta sobre quando é que esses problemas vão ser resolvidos. Continuam a verificar-se infiltrações graves em zonas elétricas. Isso significa que o risco de incêndio aumenta bastante, como é natural, e também por causa dessas infiltrações a biblioteca não está aberta às crianças e, portanto, é o único espaço de estudo, o espaço lúdico-pedagógico do qual toda a comunidade escolar está privada neste momento porque está a ser usada como sala de aula. Os toldos que na altura foram identificados como sendo perigosos, e eram de facto perigosos, porque resultaram daí alguns acidentes, foram retirados todos os toldos que eram importantes, enfim, se estivessem bem, porque eram na prática um problema, embora tenham uma função muito importante. Alguns dos senhores membros do Executivo provavelmente conhecerão bem a escola, devido à sua exposição solar das salas. O ambiente dentro das salas é basicamente muitíssimo complicado, devido às elevadas temperaturas. Pronto, neste momento não há toldos, não há ensombramento e mesmo assim, estando nós ainda no inverno, já há várias salas tapadas com papel para que o sol não aumente e transforme aquelas pequenas salas em pequenos aquários. O pátio desta escola continua sem uma significativa zona de ensombramento nem proteção da chuva. Isto faz, na prática, naquela escola, com que as crianças estejam expostas a elevadas temperaturas no verão, porque não há sombra, e no inverno tenham que se acotovelar em exíguos corredores, e são 400 crianças. Também, apesar dos compromissos assumidos pela Câmara Municipal sobre estas obras, as casas de banho não foram intervencionadas e, neste momento, continuam sem o mínimo de condições de salubridade. Parte destas casas de banho está fechada, porque não é simplesmente utilizável, e uma parte delas que estão a funcionar, umas não têm torneiras, outras as portas não fecham e outras as sanitas estão entupidas. E para terem uma noção do estado e da consequência que isto tem, há muitas crianças que simplesmente se recusam a ir à casa de banho durante o dia e, portanto, aguentam o dia inteiro para fazer em casa aquilo que não querem, não conseguem, não se sentem à vontade para fazer na escola. Isto, obviamente, é um problema de relativa fácil resolução, mas também se pode rapidamente tornar num problema de saúde para as crianças. E queríamos terminar esta intervenção com uma preocupação que nós achamos que é muito importante e que tem que ser atendida já, na nossa opinião, que é o facto da escola continuar sem plano de evacuação. Disseram-nos aqui em fevereiro do ano passado, está quase a fazer um ano, que o plano de evacuação estava quase terminado. Esta escola não tem plano de evacuação ainda, é uma escola que funciona essencialmente como uma cave, as portas durante o dia estão fechadas à chave, não há saídas de segurança, e, basicamente, tem um pátio interno do qual o único acesso são as entradas principais fechadas. Bom, esta escola tem 400 crianças dos 6 aos 11 anos, sensivelmente, e por fim, ela é uma escola que partilha paredes com uma embaixada, neste caso a Embaixada da Rússia. Há poucos dias disparou o alarme de incêndio na cozinha e, segundo sabemos, foram fechados automaticamente os stores contra incêndio e tal. As crianças, enfim, terá havido algum rebuliço.
e aparentemente não foi nada de sério e não foram evacuadas nenhumas crianças da escola. Mas a questão que nós colocamos é, se por acaso algum destes dias for a sério, e se for sério, quem é que vai retirar e como é que vão ser retiradas as crianças da escola sem um plano de evacuação? Que, segundo sabemos, é importante e será obrigatório e, obviamente, é vital no caso de acontecer um acidente. Temos informação sobre tudo isto, que há um orçamento, ou que terá sido aprovado um orçamento para retificação e para a conclusão destas obras. No entanto, estando em causa a segurança das crianças, nós gostaríamos, obviamente, de saber e ter resposta às seguintes 4 questões. Em primeiro lugar, quando vai finalmente ser entregue a obra, e isto significa que será concluído o arranjo das infiltrações e, portanto, abertas as salas de aulas, restituídas a biblioteca à comunidade escolar. Em segundo lugar, quando é que o plano de emergência será feito e entregue e portanto, isso significa que será implementado e as pessoas da escola saberão como reagir. Será também necessário, provavelmente, fazer algumas alterações arquitetónicas, enfim, portas de emergência, o que for, mas é, obviamente, uma situação muito importante. Em terceiro lugar, quando serão colocados os toldos, que davam sombra às salas de aula e, de preferência, antes que comece o tempo mais quente e a exposição solar se faça sentir de forma mais forte. E, por fim, quando serão arranjadas as casas de banho para que as crianças não tenham que aguardar o dia inteiro para fazer aquilo que deveriam fazer durante o dia. E, pronto, queríamos terminar por dizer que somos pais e mães disponíveis, como de resto saberão. Disso demos sempre conta e sublinhámos nas reuniões com a Câmara Municipal, com a Junta de Freguesia e mesmo com a direção do agrupamento. Mas também compreendem que isto são situações de segurança, são importantes, e que nenhum de nós está descansado sobre este tema de cada vez que deixa as crianças na escola. Portanto, não gostaríamos de sair daqui sem resposta para estas 4 perguntas, porque é a segurança e a saúde dos nossos filhos e filhas que está em causa. Nós não conseguimos, obviamente, encerrar este tema sozinhos e, portanto, perguntamos sobre estas 4 perguntas aos membros do Executivo e a todos os presentes: quando é que vamos concluir as obras nesta escola e tornar o dia-a-dia destas crianças e também dos professores e funcionários um dia-a-dia seguro, como é o seu direito? Obrigado. Muito obrigado. O vereador Jorge Máximo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Município Rui Filipe Maia, Presidente do Conselho Executivo da Associação de Pais, agradecer a sua intervenção, dar nota que este processo é um processo longo, como sabe, e tem sido articulado muito entre os vários serviços municipais responsáveis pela área da educação e da área das obras, com o agrupamento de escolas e com a própria Associação de Pais. O ano passado, de facto, fez uma intervenção relativamente importante na escola. Não era a intervenção que se pretendia, porque não foi uma intervenção estrutural. Resolveram-se algumas patologias que já eram consideradas muito relevantes, nomeadamente a questão da placa de fibrocimento e a questão do pátio, do terraço e a questão das coberturas, mas de facto não concluíram todas as situações que estavam pendentes e de facto desde logo ficou acordado que teríamos que haver uma segunda fase de intervenções e nesse trabalho tem sido feito. O Departamento de Educação, juntamente com os Serviços Municipais das Áreas das Obras, tem já desenvolvido um projeto para atacar algumas patologias mais pequenas e, inclusive, também resolver o tema que me parece também muito importante, a questão do plano de segurança. Essas intervenções, neste momento, estão já identificadas, estão já, eu diria, em termos de fase de projeto concluídas em termos de execução de definição do procedimento de empreitada. Ainda não foram lançadas por razões de meramente questões de natureza de cabimentação, que vamos ter que resolver nos próximos dias, porque isto no início do ano tem sempre estas coisas que têm a ver com a introdução. É algo que mais de natureza interna que vamos ter que resolver para que possamos rapidamente lançar estes procedimentos e podemos começar já a corrigir algumas patologias nesta matéria, nomeadamente aquilo que fala relativamente a questões da realização dos acessos, de correção de evacuação, sinalética de emergência, as portas dos extintores, as portas antipânico. Algumas delas poderão ser feitas com a escola a funcionar. Eu diria lá que isto tem sempre um procedimento que demora sempre 2 meses, 3 meses a ser feito, porque tem a ver com os procedimentos de contratação. Após isso, vamos começar a corrigir estas patologias.
inclusive algumas questões das infiltrações. As infiltrações, de uma forma estrutural, precisam de uma intervenção muito mais vasta na cobertura. Os serviços identificaram que existe a possibilidade de fazer algumas correções através de uma aplicação de massas de silicone em algumas castelharias que aparentemente irão resultar na questão das infiltrações. E também, relativamente à questão das casas de banho, e aqui eu gostaria de perceber se, não tenho a certeza, pela identificação que aqui me traz, se são tudo intervenções que já estão identificadas por nós, ou se, nomeadamente, casos em que fala de substituição de torneiras, etc., que já fazem parte das competências da Junta de Freguesia e podem ser corrigidas no âmbito desta situação. O que eu lhe posso dizer, e aqui fica o compromisso, é que o processo está encadeado, está identificado, estamos a trabalhar nele, vamos resolver a questão do procedimento, há que esperar que o procedimento seja concluído e, portanto, no final deste ano letivo, pelo menos as suas principais preocupações terão porventura concluídas. Não será a escola que todos queríamos, que isso obriga a uma intervenção mais premente, mas porventura estas questões mais preocupantes, que exatamente preocupam a comunidade escolar, estarão resolvidas. Não sei se... Vereadora Graça Fonseca. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Só para completar a intervenção do meu colega Jorge Máximo, para dizer o seguinte: como saberá, ao longo do tempo tem havido reuniões, não sei se mensais, mas se não mensais, quase mensais, com quer o agrupamento, quer a escola, quer na fase que levou às obras que referiu, que foram concluídas a tempo do início do ano letivo, como na altura nos tínhamos comprometido. Não sei se esteve na visita, já não me recordo, que eu próprio fiz, aliás, com o Sr. Vereador, antes do início das obras, para identificarmos todas as questões que precisavam de ser intervencionadas na altura. Foram, aliás, feitas várias reuniões e várias conversas sobre, nomeadamente, o tipo de materiais que iriam ser utilizados, e esse processo decorreu, julgamos nós, da forma como tinha sido o nosso compromisso perante a comunidade escolar. É óbvio que todos nós sabíamos, nessa fase, e também sabiam que a intervenção que ia ser feita, a empreitada que ia ser feita, não ia cobrir todas as situações, ia cobrir as mais urgentes e aquelas que tinham sido identificadas como absolutamente prioritárias para fazer a intervenção. E assim foi feito até setembro. E o que eu lhe posso dizer, e que aqui fica o compromisso, é o seguinte: da mesma maneira como na primeira fase das obras fizemos sempre em diálogo, quer com os pais, quer com os professores, quer na escola, para perceber o que é que tem que ser intervencionado, aqui também o faremos. E, portanto, reforço o que disse o Sr. Vereador. Está, neste momento, prevista uma empreitada para resolver todas as questões que têm que ser resolvidas nessa escola e, no âmbito da elaboração dessa empreitada e depois da sua implementação, o que tem acontecido e vai continuar a acontecer é que haverá reuniões conjuntas entre a Educação, a Direção Municipal de Projetos e Obras e os intervenientes na escola, especialmente a comunidade dos professores, para que a obra decorra com conhecimento do que é que vai acontecer, como vai acontecer, quais são os materiais, o que é necessário fazer. E isso é o que vai acontecer também nesta segunda fase. Agora, como disse o Sr. Vereador, também não é a reabilitação geral da escola, mas hoje em dia muitos dos problemas que estavam identificados há um ano atrás foram resolvidos. E o que vamos fazer é que os que ainda resta resolver, iremos resolver sempre em diálogo, como temos feito, e acho que isso reconhecerá que assim tem sido, sempre em diálogo, quer com os pais, quer com os professores. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Damos por concluída a fase da participação dos munícipes. Retomamos, pois, a nossa ordem de trabalhos com o ponto 8. Não registro nenhum pedido de intervenção. Não. Vereador João Ferreira. E entramos novamente neste ponto 8, nem de propósito, com a ajuda da ligação que nos trouxe este último caso, porque era precisamente aqui que estávamos, nas escolas. A senhora vereadora escolheu o exemplo das escolas para dizer que, ao contrário do que o PCP sugere, está tudo bem na reforma administrativa. Ou quase tudo. Ou quase tudo. Escolheu um mau exemplo, senhora vereadora. Não preciso me socorrer deste último caso que aqui nos trouxeram. Socorro-me daqueles de que têm conhecimento, como eu, porque lhe entregámos já requerimentos na sequência de visitas que fizemos a várias escolas com problemas, que receberam, cujas juntas de freguesia receberam essas escolas, esses equipamentos cheios de problemas e sem meios para intervir neles, concretamente as escolas de Alvalade.
Teixeira de Pascoais, o bairro de São Miguel, escolas que, como poderá ver nos requerimentos que lhe entregámos, têm problemas sérios, seríssimos, em alguns casos, de infiltrações, problemas no espaço exterior, nos pavimentos, e juntas sem meios para os resolver. Portanto, escolheu um mau exemplo. Escolheu um mau exemplo. Pois a senhora Presidente diz que falou, a senhora Vereadora diz que falou com vários funcionários e portanto, comprovou com essas conversas que estava tudo bem. Todos estavam satisfeitos, os funcionários com os quais falou. Eu disse, na intervenção inicial, referir-me a algum subjetivismo que enferma todo este processo de monitorização. Ora, pois, com a sua intervenção estamos conversados quanto a subjetivismo. A senhora Vereadora falou com eles, não está sentada, como disse, não está sentada na sua cadeira, vai aos sítios e, portanto, falou com as pessoas, eles estão satisfeitos, está tudo bem. Pois que dizer perante isto, senhora Vereadora? Não sei sinceramente que lhe dizer que não seja, que nós também não estamos sentados na cadeira, como sabe. Também vamos aos sítios, também falamos com as pessoas e até falamos com vários funcionários que não estão satisfeitos. E que, em alguns casos, até queriam voltar e querem voltar para a Câmara Municipal. Portanto, quando falamos de subjetivismo, e não vou agora aqui entrar com quantos é que falou, com quantos é que nós falamos, é isso precisamente que é criticável, em todos os aspectos aos quais já nos referimos, é isso que é criticável na metodologia seguida neste processo de monitorização. É essa prevalência de um subjetivismo em detrimento de critérios objetivos, enfim, e estabelecidos já agora, como digo, por alguém que não tenha estado no processo de concepção e de aplicação da reforma e, portanto, tenha um olhar mais distanciado de todo o processo sem dúvida que a monitorização ganharia com isso. Isto não põe em causa, naturalmente, eu disse isso na intervenção inicial, que haja um interesse em haver um processo de autoavaliação. Seguramente que sim. Não dispensa, do nosso ponto de vista, essa outra monitorização. Pronto, eram estes apontamentos que aqui queria deixar, enfim, na sequência da intervenção que foi feita pela vereadora antes de interrompermos o ponto. Muito obrigado. Não registro mais pedidos de intervenção. Passaríamos então à votação do ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, a proposta 49/2015. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos contra do PCP e os votos a favor dos restantes vereadores. Eu creio que nós, com este ponto, concluímos a nossa ordem de trabalhos. Por isso, muito obrigado a todos e até à nossa próxima reunião. Melhor sentido de timing é impossível.